Esse é o tema que nós queremos meditar no culto de hoje, ao qual nós chamamos você bem-vindo e saudamos você com as palavras do Senhor Jesus, que mostrou o seu grande amor por cada um de nós. E ele diz no Evangelho de hoje: o Filho do Homem terá de sofrer muito, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Deus abençoe podermos meditar sobre esse grande amor de Deus e o valor também da alma de cada um de nós. Seja bem-vindo, saudamos você com a paz e o amor de Deus. E Jacó disse: de fato o Senhor Deus está neste lugar, e eu não sabia disso. Aqui é a casa de Deus, aqui fica a porta do céu. Ele disse isso lá em Gênesis capítulo 28, versículos 16 e 17. Ó Deus, tem misericórdia de nós e abençoa-nos, trata-nos com bondade. Que os povos te louvem, ó Deus, que todos os povos te louvem. Cantemos o primeiro hino: Pai de amor, gosto tanto de ti, e assim também ao Filho e ao Espírito Santo. Invoquemos ao Deus triuno. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Ó Deus Pai, que com amor eterno e sem medida nos amaste, aceita a nossa adoração por meio da obra de teu Filho. ó Cristo, Cordeiro Divino, morto pelo pecador, Ouve a nossa confissão de culpa e perdoa-nos. ó Deus Espírito Santo, nosso santificador, Restaura, fortalece e consola-nos com a mensagem do perdão. Amém. Estimados irmãos e irmãs no Senhor, a cruz de Cristo nos faz lembrar os nossos pecados. Ela não teria existido se pelo menos um de nós não fosse pecador. Por isso escreve o profeta Isaías: todos nós éramos como ovelhas que se haviam perdido,
Cada um de nós seguia o seu próprio caminho, mas o Senhor castigou o seu servo, Cristo, fez com que ele sofresse o castigo que nós merecíamos. Em Cristo, nosso Pai Celestial quer perdoar todos os que se arrependem de seus pecados, creem em Cristo e querem corrigir a sua vida. Cantemos o hino Eis na cruz por nós pregado, em preparação à confissão de nossos pecados. Confessemos humildemente a nossa culpa a Deus, suplicando que pelo sangue do Cordeiro Jesus sejamos perdoados. Senhor, temos cometido pecado contra Ti. Tem piedade de nós. Desobedecemos Teus mandamentos. Tem compaixão de nós. Ofendemos os nossos semelhantes. Perdoa-nos. Senhor Deus, falhamos em nossas obrigações diárias. Tem piedade de nós. Falhamos em nossos deveres no trabalho. Tem compaixão de nós. Falhamos em nossas atividades na igreja. Perdoa-nos. Senhor Deus, tantas vezes temos pensamentos maus e perversos. Purifica-nos. Senhor Deus, por amor de Jesus, que morreu na cruz para nos salvar, tem misericórdia de nós. Por amor do Teu santo nome, tem compaixão de nós. E perdoa-nos, Senhor. Amém. Nosso Senhor Jesus Cristo é o Messias prometido que agiu por nós, pois Ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele, e pelos seus ferimentos fomos sarados. Jesus levou sobre si o pecado de muitos, e pelos transgressores intercedeu. Jesus mesmo disse: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim não morrerá eternamente. Irmãos e irmãs, os seus pecados estão perdoados, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus conserve a todos na fé em Jesus, para que vivam eternamente. Amém. O salmo para o culto de hoje, nesse segundo final de semana, no período da Quaresma, é o salmo de número 22. E nós queremos ler de forma responsiva, então, do versículo 23 ao versículo 31. Louvem a Deus, o Senhor, todos os que o temem.
descendentes de Jacó, prestem culto a Deus. Povo de Israel, adore o Senhor. Ele não abandona os pobres, nem esquece dos seus sofrimentos. Ele não se esconde deles, mas responde quando gritam por socorro. Na reunião de todo o povo, ó Senhor, eu te louvarei pelo que tens feito. Na presença de todos os que te temem, oferecerei os sacrifícios que prometi. Os pobres comerão da carne dos sacrifícios e ficarão satisfeitos. Aqueles que adoram o Senhor o louvarão. Que sejam sempre prósperos e felizes. Todas as nações lembrarão de Deus, o Senhor. Todos os povos da terra se voltarão para Ele, e todas as raças o adorarão. Pois o Senhor é Rei e governa as nações. Todos os orgulhosos se curvarão na sua presença, e adorarão todos os mortais, todos os que um dia vão morrer. As pessoas dos tempos futuros o servirão e falarão às gerações seguintes a respeito de Deus, o Senhor. Os que ainda não nasceram ouvirão falar do que Ele fez. Deus salvou o seu povo. Oremos. Onipotente Deus e Pai, reconhecemos a Tua graça e misericórdia em favor de todos nós. Somos pecadores e nada merecemos da Tua parte. Dá que pelo estudo da Tua palavra e com atenção especial para as leituras bíblicas deste culto, sejamos lembrados da necessidade de reconhecermos todos os nossos pecados com humildade e coragem. Que o arrependimento diário dos nossos pecados nos leve a uma vida consagrada e útil no Teu reino. Em nome de Jesus. Amém. Cantemos o próximo hino.
pensamento encontra-se registrada no livro de Gênesis, capítulo 17, do versículo 1 ao versículo 7, e depois ainda os versículos 15 e 16, quando Deus renova a sua aliança com Abraão, muda o seu nome e o nome também da sua esposa. Ouçamos a leitura. Quando Abrão tinha 99 anos, o Senhor Deus apareceu a ele e disse: Eu sou o Deus Todo-Poderoso. Viva uma vida de comunhão comigo e seja obediente a mim em tudo. Eu farei a minha aliança com você e lhe darei muitos descendentes. Então Abrão se ajoelhou, encostou o rosto no chão e Deus lhe disse: Eu faço com você esta aliança. Prometo que você será o pai de muitas nações. Daqui em diante, o seu nome será Abraão, e não Abrão, pois eu vou fazer com que você seja pai de muitas nações. Farei com que os seus descendentes sejam muito numerosos, e alguns deles serão reis. A aliança que estou fazendo para sempre com você e com os seus descendentes é a seguinte: eu serei para sempre o Deus de você e o Deus dos seus descendentes. Depois, Deus disse a Abraão: De hoje em diante, não chame mais a sua mulher de Sarai, mas de Sara. Eu a abençoarei e darei a você um filho, que nascerá dela. Sim, eu a abençoarei, e ela será mãe de nações, e haverá reis entre os seus descendentes. A leitura da epístola está registrada na carta aos Romanos, capítulo 5, do versículo 1 ao versículo 11, quando o apóstolo Paulo nos mostra a maneira como somos aceitos por Deus, e assim também nos incentiva, então, nos momentos de dificuldade, a sempre colocarmos a nossa confiança em Deus, pois Ele nos tem grande amor. Agora que fomos aceitos por Deus, pela nossa fé nele, temos paz com Ele, por meio do nosso Senhor Jesus Cristo. Foi Cristo quem nos deu, por meio da nossa fé, essa vida na graça de Deus. E agora, continuemos firmes nessa graça e nos alegrando na esperança de participar da glória de Deus. E também nos alegramos nos sofrimentos, pois sabemos que os sofrimentos produzem a paciência. A paciência traz a aprovação de Deus, e essa aprovação cria a esperança. Essa esperança não nos deixa decepcionados, pois Deus derramou o seu amor no nosso coração por meio do Espírito Santo que Ele nos deu. De fato, quando não tínhamos força espiritual, Cristo morreu pelos maus, no tempo escolhido por Deus. Dificilmente alguém aceitaria morrer por uma pessoa que não obedece às leis. Pode ser que alguém tenha coragem para morrer por uma pessoa boa, mas Deus nos mostrou o quanto nos ama. Cristo morreu por nós quando ainda vivíamos no pecado. E, agora que fomos aceitos por Deus por meio da morte de Cristo na cruz, é mais certo ainda que ficaremos livres por meio dele do castigo de Deus. Nós éramos inimigos de Deus, mas ele nos tornou seus amigos por causa da morte do seu Filho. E agora que somos amigos de Deus, é mais certo ainda que seremos salvos pela vida de Cristo. E não somente isso, mas também nos alegramos por causa daquilo que Deus fez por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, que agora nos tornou amigos de Deus.
versículo 27 ao versículo 38, onde assim está escrito: Depois Jesus e os seus discípulos foram para os povoados que ficam perto de Cesareia de Filipe. No caminho, Jesus perguntou a eles: Quem o povo diz que eu sou? Os discípulos responderam: Alguns dizem que o Senhor é João Batista, outros que é Elias e outros que é um dos profetas. E vocês? Quem vocês dizem que eu sou? Perguntou Jesus. O Senhor é o Messias, respondeu Pedro. Então Jesus proibiu os discípulos de contarem isso a qualquer pessoa. Jesus começou a ensinar os discípulos dizendo: O Filho do Homem terá de sofrer muito. Ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei. Será morto e 3 dias depois ressuscitará. Jesus dizia isso com toda a clareza. Então Pedro o levou para o lado e começou a repreendê-lo. Jesus virou-se, olhou para os discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: Saia da minha frente, Satanás. Você está pensando como um ser humano pensa, e não como Deus pensa. Aí Jesus chamou a multidão e os discípulos e disse: Se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer, e me acompanhe. Pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, não terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. O que adianta alguém ganhar o mundo inteiro, mas perder a vida verdadeira? Pois não há nada que poderá pagar para ter de volta essa vida. Portanto, se nessa época de incredulidade e maldade, alguém tiver vergonha de mim e dos meus ensinamentos, então o Filho do Homem, quando vier na glória do seu Pai com os santos anjos, também terá vergonha dessa pessoa. Essa leitura do Santo Evangelho.
A graça, a paz e o amor de Deus, o Pai, Filho e Espírito Santo, estejam de forma especial sobre cada um de nós neste momento, ao meditarmos na sua santa palavra. Amém. Estimados irmãos e irmãs, no Salvador Jesus, quanto vale a sua alma? Ou por que preço você venderia a sua alma? No mundo sempre houve gente que vendeu o seu corpo por dinheiro, pessoas que foram vendidas como escravos, ou até mesmo pessoas que venderam algum dos seus órgãos para adquirir alguma quantia em dinheiro. Mas a alma, quanto vale a sua alma? Que valor você pediria pela sua alma? Para muita gente parece que a alma tem pouco valor. Muitos trocam ou vendem sua alma ao inferno por muito pouco, por uma certa quantia em dinheiro, por prazeres e diversões, alguma fama ou posição social, algum sucesso ou prosperidade material. E no Evangelho, depois de Pedro dizer a Jesus que ele é o Messias, isto é, o Salvador prometido no Antigo Testamento, Jesus diz o seguinte aos seus discípulos no versículo de número 31. O Filho do Homem terá de sofrer muito, ele será rejeitado pelos líderes judeus, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, será morto e 3 dias depois ressuscitará. Estas palavras de Jesus mostravam o objetivo, mostravam a sua missão. Jesus, então, está declarando claramente aqui o preço que ele pagou pela sua e pela minha alma, através da sua morte na cruz, depois de muito sofrer de forma injusta e inocentemente por causa de cada um de nós, pecadores, que ele veio salvar. Você já pensou nisso? Para Deus, a nossa alma tem um valor máximo, pois ele nos salvou das garras do diabo, da condenação eterna e do inferno. Deus nos deu o seu Filho para ser humilhado e morto, morte de cruz, para que cada um de nós pudesse ser resgatado, pudéssemos ter novamente comunhão com o nosso Deus. Quanto vale a sua alma? Quanto ela custa? Para Deus ela teve um valor altíssimo. Ela custou a vida de Jesus derramado na cruz, o seu sangue vertido para nos purificar de todos os nossos pecados. Quando Jesus falou da sua missão para os seus discípulos, Pedro logo o repreendeu. Ele estava pensando como um ser humano pensa, do jeito que o diabo gosta, e não como Deus pensa. Ele não compreendeu que a sua alma e a de todas as pessoas estavam em jogo na missão de Jesus. Pedro não entendeu que Jesus precisava pagar o preço pelas nossas almas. Mas pergunto de novo: quanto vale a nossa alma? Depois de repreender duramente a Pedro, Jesus mostra quanto custa ou qual é o preço para segui-lo.
Ele diz nos versículos 34 e 35, se alguém quer ser meu seguidor, que esqueça os seus próprios interesses, esteja pronto para morrer como eu vou morrer e me acompanhe, pois quem põe os seus próprios interesses em primeiro lugar, nunca terá a vida verdadeira. Mas quem esquece a si mesmo por minha causa e por causa do Evangelho, terá a vida verdadeira. Para Jesus, nossa alma valeu o preço de carregar a cruz, ser pregado e morto sobre ela como um criminoso. Nós não poderíamos pagar o preço para salvarmos a nossa alma, pois somos pecadores, mas não precisamos fazer isso, porque Jesus já pagou pela nossa alma, já nos libertou das garras de Satanás e nos trouxe para a comunhão com Deus, nos reconciliou com Ele, nos transformou novamente em amigos de Deus. Jesus já fez tudo o que era necessário. Mas o Senhor Jesus também nos mostra então nesse texto que há um preço, um custo para nós. É o que pagamos para sermos seus discípulos e seguidores. É o fruto da nossa fé que se manifesta no dia a dia e que traz também consequências sobre a nossa vida, mas que Jesus quer que saibamos carregar também a nossa cruz. Explicando, a nossa alma custou a Jesus a sua vida. Ele morreu para nos dar perdão, vida e salvação. Agora, seguir a Jesus de verdade, isto é, ter fé viva nele, vai trazer consequências para nós, um preço. É colocar Cristo em primeiro lugar e no centro de nossa vida. É estar disposto a dar a vida por Ele e para levar o Evangelho às pessoas ao nosso redor, preferindo inclusive sofrer a morte antes de abandonar a confissão na fé em Cristo Jesus, que comprou a cada um de nós com sua vida e morte, mas que ressuscitou e nos deu nova vida. Quanto vale a sua alma? Para muitos, infelizmente, a alma vale muito pouco e a vendem por pouca coisa, como Judas vendeu a sua por 30 moedas de prata. Para algumas pessoas, vemos que elas preferem um jogo, bebedeiras, passeios, horas a mais de trabalho para adquirir mais dinheiro, um programa de televisão, estar conectado à internet ou até mesmo dormir. Sim, fazem tudo isso quando muitas vezes são chamados a estarem diante da palavra de nosso Deus, para que Deus os possa orientar, para que Deus os possa corrigir, para que Deus os possa fortalecer, assim como Ele faz com cada um de nós. Quanto vale a sua alma? Estimados irmãos e irmãs, vale muito a pena olharmos diariamente para Jesus, olharmos para Ele que deu a sua vida em nosso favor, Ele que nos ama tanto, Ele que quer nos ajudar em toda a nossa caminhada. E por último, vocês podem observar que aqueles que já sabem o grande valor da sua alma para Deus, são exatamente aquelas pessoas que fazem de tudo para sempre estarem presentes onde a palavra de Deus é anunciada,
seja nos templos, seja nos seus lares, no estudo da sua palavra, orando em família, não tendo medo de andar junto com Jesus e trazer a Ele também a resposta do seu amor através da sua vivência, como também através das suas ofertas. Observem essas pessoas e respondam: elas ficaram mais pobres, mais cansadas ou mais infelizes por fazerem isso? Pelo contrário, vemos nelas verdadeira felicidade, pois sabem que a sua alma foi comprada pelo sangue de Jesus e das suas mãos ninguém as pode tirar. Por isso, cada um de nós, irmãos e irmãs, pode ser feliz andando como Jesus, carregando sim muitas vezes a nossa cruz, mas sempre confiantes que a força vem de nosso Deus. Quanto vale a nossa alma? Para Deus, ela custou muito. Custou a vida de seu único Filho, Jesus Cristo. E para nós, vale a pena seguir Jesus, vale a pena viver com Ele e por Ele, porque Ele morreu por nós. E Ele nos dará tudo aquilo que for necessário em nossa caminhada aqui neste mundo. Nele confiemos, hoje e sempre. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Amém. Oremos. Gracioso e amado Deus, obrigado por teres pago o preço da nossa alma, pela vida e a morte de teu Filho Jesus, e o ressuscitaste, dando-lhe a vitória sobre o pecado, sobre a morte, sobre Satanás, e essa vitória também foi concedida a nós. Nós agradecemos, te louvamos e bendizemos. Utiliza cada um de nós para continuar levando essa mensagem do teu amor às pessoas ao nosso redor, para que elas possam saber também o que custou para que a alma delas fosse redimida dos seus pecados pela obra de Cristo Jesus. Em nome dele, amém. Como confissão de nossa fé, queremos cantar o hino 148 do cancioneiro Louvai ao Senhor. Nós cremos todos num só Deus.
a Deus em oração. Ele que está sempre disposto a nos ouvir e a seu tempo e a seu modo Ele nos atende. Queremos lembrar os aniversariantes de nossa congregação entre os dias 22 e 28 de fevereiro. No dia 22, a Gabriela Stum e também a Fabiane Mutschau. No dia 23, a Eduarda Kohn, seu Alfredo Albrecht e a Tainara Ribeiro. No dia 24, a Adriele Glink. No dia 25, o Brian Silva, a Elcira Venner e a Sônia do Nascimento. No dia 26, o Henrique Brandt. No dia 27, o seu Harry Kohn. E no dia 28, então, a Nides Camini. Também queremos agradecer a Deus numa cerimônia que será realizada de forma mais reservada devido à pandemia, o batismo da Caroline Laís Brandt, filha do Leomar e da Salete Brandt. E assim queremos agradecer a Deus por esta dádiva do batismo, bem como também por essa nova irmã na fé que recebemos como igreja cristã. Também queremos colocar diante de Deus o falecimento de nosso colega, pastor Gerson Chornak. Ele faleceu na manhã do sábado, nesse dia 27 de fevereiro. Deixa enlutada a sua esposa Mônica, os seus filhos Miguel e Guilherme, também a sua mãe, a dona Emília, e a irmã Valquíria, e assim também o pastor Paulo Vaz e Adélia, pais da Mônica, sogros então do pastor Gerson. Queremos pedir que Deus os conforte e assim continue cuidando também do pastor Kurt Albrecht e do seu filho Tiago. Pastor Kurt Albrecht com Covid-19, internado, entubado no hospital em Curitiba, e o Tiago está se recuperando, está fazendo seu tratamento em casa. Por isso queremos sempre entregar a nossa vida nas mãos graciosas de Deus, confiantes sempre no seu amor. Nos dirigimos a Deus em oração. Senhor Deus, queremos te agradecer pelo teu grandioso amor por cada um de nós, por podermos nos achegar a ti em oração, pois abriste caminho para nós pela obra redentora de teu amado Filho Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Obrigado pelo teu contínuo caminhar conosco, cuidando-nos, abençoando-nos, fortalecendo-nos em nossa caminhada cristã. Apesar de todas as nossas falhas, de todos os nossos pecados, tu não nos abandonas, continua sempre conosco, querendo nos amparar, nos ajudar, também a corrigir a nossa vida. Obrigado pelo privilégio que temos de podermos ser os teus filhos, pela obra do Espírito Santo que nos trouxe a fé em Cristo Jesus. Também pelo privilégio que temos de compartilhar o Evangelho, a boa notícia da salvação. E assim queremos levar a mensagem do teu Evangelho, a mensagem da boa notícia da salvação em Cristo, que pagou pelo preço da nossa alma com sua vida, sofrendo a morte de cruz, derramando o seu sangue para nos purificar de todos os nossos pecados. E isso é uma boa notícia para todas as pessoas. Por isso age também através do nosso testemunho diante das pessoas que ainda não confiam em Ti ou aquelas que estão afastadas de Tua presença. Senhor Deus, obrigado pelos irmãos e irmãs que completam mais um ano de vida nesta semana, e assim louvamos e engrandecemos o Teu nome, agradecemos por cada uma delas e solicitamos a Ti que cuides de cada uma delas para que sejam firmadas na salvação em Cristo Jesus. Senhor Deus, também queremos Te agradecer pela oportunidade do santo batismo para a Caroline Laís Brandt, numa cerimônia reservada,
para que assim ela também tenha esta oportunidade de ser recebida em teu reino. E nós recebemos mais uma irmã na fé cristã. Abençoa seus pais, os padrinhos, também no cuidado para com ela, no encaminhamento de sua vida cristã, sob a ação do Espírito Santo. Senhor Deus, queremos te pedir pelas pessoas que se encontram enfermas. De forma especial, pedimos pela saúde do pastor Kurt Albrecht e também do seu filho, o pastor Tiago, ambos com Covid-19. O pastor Kurt internado em Curitiba, entubado, e o pastor Tiago em Porto Alegre, em sua residência. Cuida de cada um deles e abençoa-os, e se for da tua vontade, que tenham amplo e pleno restabelecimento. Senhor Deus, queremos te pedir pela família do pastor Gerson Chornak, ao qual chamaste da vida deste mundo neste dia 27 de fevereiro. Ele que batalhou pelo trabalho em teu reino, sob a tua graça e sob o teu amor, hoje pode receber aquilo que anunciou a tantas pessoas. Mas neste momento conforta de forma especial a Mônica, os filhos Miguel e Guilherme, a mãe Emília, a irmã Valquíria, os sogros, pastor Paulo Vaz e Adélia, e assim todos os demais familiares, bem como a Igreja Luterana, da qual ele era ministro da tua santa palavra. Todos nós sentimos a sua partida precoce, mas nós nos colocamos diante de ti e suplicamos que abençoes para que tenhamos sempre dias em que possamos sempre fortalecer a nossa comunhão contigo, bem como testemunhar o teu grandioso amor, sabendo que aqui nós somos passageiros, mas tu nos trouxeste vida, vida eterna, vida que dura para todo sempre pela obra de teu Filho Jesus. Ampara-nos em toda a nossa caminhada e ajuda-nos em todos os momentos de nossa vida, para que possamos valorizar o teu grandioso amor, responder este amor em uma vida consagrada a ti. E tudo mais que tu nos queres dar e que queremos te pedir, o fazemos através da oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, e o poder, e a glória, para sempre. Amém. Recebam a bênção do Senhor. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Para finalizar o nosso culto, cantemos o hino Quero Estar Jesus Contigo, a certeza de que Ele caminha conosco, que Ele cuida de cada um de nós, que Ele nos protege, nos ampara, nos conforta e fortalece. Nessa certeza nós queremos também consagrar a nossa vida a Deus e continuar pedindo que Ele nos ajude, rogando a Ele para que essa pandemia passe o mais rápido possível e assim possamos retomar as nossas atividades em normalidade. Tenhamos todos uma abençoada semana, sob a graça, o amor e a paz de Deus o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Amém.